Olá, alunos! Então, neste vídeo a gente vai fazer uma revisão do conteúdo sobre a China Antiga para a prova semestral. Aqui nós temos a formação da China, sempre lembrando que as sociedades antigas elas vão precisar de uma fonte de água para se desenvolver. Então, aqui no caso vai ser o Rio Amarelo. Ele vai ser chamado de Rio Amarelo porque ele tem um mineral chamado loess, que é muito importante para a fertilidade e assim desenvolveu a agricultura ali mais produtiva próximo desse rio. Várias foram as dinastias que formaram esse grande reino. Então a gente não começa com a China sendo um grande território, mas sim começamos ali da formação de aldeamentos, povoados, surgimentos de reinos e assim a dominação desses reinos até a unificação. Nesse mapa nós vamos ter ali o Império Shang sendo a primeira a ter dinastias, onde a família vai suceder, né, dentro da linhagem familiar a gente vai ter os sucessivos reis. Então aqui nós temos Shang com C, mas também pode ser escrito com S. Temos a dinastia Zhou, temos também a dinastia Qin. Então, a dinastia Qin também está escrita com C, mas pode ser escrita com Q. Ela foi a que unificou todos os reinos ali da China. Sempre essa unificação vai ser através de guerra. E assim a gente vai ter a expansão desse reino, né? Então, vamos ter ali um sistema, uma monarquia teocrática, um governo que vem dos deuses. E a dinastia Shang, que está sendo representada em amarelo, ela vai ser a responsável pela formação da Rota da Seda e a expansão do comércio na China, porque o comércio vai ser algo muito importante para o reino chinês. Aqui nós vamos ter um pouco sobre as dinastias, então vamos ter a dinastia Shang, sendo a primeira dinastia da China, cujos a arqueologia pode comprovar. Aconteceu nessa dinastia o desenvolvimento da escrita, o trabalho com o bronze, então vão ser feitas armas e urnas funerárias e também carros de guerra, que são as charretes que a gente conhece, e a expansão por meio de guerra. A dinastia Zhou, também pode ser escrita com S, ela vai ser a dinastia onde reinaram por 600 anos e vai ter ali a questão da aliança dos nobres, então vai ter uma questão assim de englobarem alianças entre famílias nobres. Então, através de guerra, eles vão conquistar mais territórios. Essas terras vão ser doadas para as famílias nobres, para que se fortaleça o exército, e assim a gente vai ter ali o domínio dos principais principados, que a gente vai ter 7 principados independentes, reinos que vão se autossustentar e vão guerrear entre si. Isso vai dar origem a Era dos Reinos Combatentes, onde a gente vai ter um período de muitas guerras, a formação de muralhas em volta desses 7 reinos, e ali a gente vai ter a dominação de né? Um vai ser mais forte, que é a dinastia Qin. Então, a gente vai ter o primeiro imperador da China, ele vai se intitular ali descendente do deus dragão, e ele vai se chamar Shi Huangdi, ou também pode ser falado Qin Shi Huang. Então, esse imperador ele vai começar seu domínio a partir do ano 221 a.C. E nesse Império Qin, a gente vai ter ali uma série de medidas. A obrigação dos chefes dos antigos principados de doar as suas armas, né? Entregar as suas armas para que fossem feitas estátuas do imperador. A adoção de um sistema único de pesos e medidas. Uma única moeda vai circular pelo reino. E também a gente vai ter a adoção de leis muito importantes para o país inteiro. Vai ser criada também a Grande Muralha da China e a gente vai ter a formação de um exército de terracotas que vai guarnecer a tumba desse imperador tão emblemático. Ele vai promover concursos para que sejam contratadas as pessoas corretas para ali trabalhar dentro do governo, né? A parte burocrática, vão ser chamados mandarins, e essas pessoas podiam ser de qualquer classe social. E quando ela se tornava ali um mandarim, ela levava prestígio para a sua família. Aqui nós vamos falar um pouquinho de Qin Shi Huang, ou Shi Huangdi, também pode ser falado assim. Ele vai ser um imperador muito ditador, muito
autocrático, né? Como ele vai ser descendente do deus dragão ali pela tradição, pelo que contavam essas lendas, tinha essa mitologia, ele era uma pessoa que ninguém podia ver. Ele também era muito de regular, né, as questões políticas ali do governo, as leis do Império Chinês. Então, qualquer pessoa que fosse contra os seus preceitos, ela seria condenada à morte, à execução. Então, ele fez uma série de medidas, né? A principal delas foi a criação da Muralha da China, drenagens de pântanos, a criação de estradas reais, a ampliação do comércio. Então, aqui a gente vai ter também a criação dos soldados de terracota. Esses soldados eles vão ser muito importantes e são uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, esse exército ele foi feito como se fosse ali um protetor, né, da sua tumba funerária. Haviam 8.000 soldados, 130 vagões, 520 cavalos e 150 cavalaria. Então, acreditavam-se que esses soldados, que foram feitos à imagem e semelhança, ao tamanho, todas as peculiaridades de seus soldados vivos, né, do soldado real, eles, após a sua morte, a alma entraria nesse corpo de barro e protegeria ali o imperador após a sua morte. Esses soldados eles foram encontrados em 1974, quando um camponês ele cavava um poço na sua propriedade e achou 2 soldados. Então ele chamou arqueólogos especialistas que foram escavando e descobriram toda essa imensidão. Qin Shi Huangdi ele buscou o controle absoluto e ele mandou queimar todos os livros que fossem contra a sua política. Ele também ordenou que os sábios que fossem contra as suas ideias fossem executados. Então, tiveram 400 sábios que foram questionar ali sobre a sua ditadura, né? E eles foram executados, principalmente quem seguia os preceitos ali do confucionismo. Então, a gente pode ver aqui uma questão assim muito autocrática, muito ditatorial e muito emblemática. A Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China ela começou com Qin Huangdi, né, no Império da dinastia Qin. Elas já existiam algumas fortificações, como eu falei, nos outros reinos, e elas foram ampliadas, né, foram emendadas. O objetivo era conter a invasão da Mongólia e da Manchúria. E ela servia também de rota comercial, mas só dentro do reino chinês. Demorou 2.000 anos para ela ser feita. Ela foi considerada o maior cemitério do mundo, porque quando os trabalhadores morriam por trabalho exaustivo, eles eram enterrados dentro da muralha da China. E ela possuía 8.850 quilômetros de extensão. Isso dá para percorrer toda a América Latina em linha reta. Aqui nós vamos falar sobre algumas invenções na China antiga. Então, eles são muito evoluídos para a sua época. Eles inventaram a pólvora, a pipa, a seda, a bússola, o sismógrafo e o papel. A pólvora, vocês sabem o que ela causa, né? Ela pode fazer ali as armas de fogo, mas nesse momento é que ela não era tão usada para isso. A pipa era um elemento de comunicação, porque a pipa pode ser vista a muitos quilômetros de distância. A seda foi muito importante para o Império Chinês, porque ela era a sua principal fonte de renda no comércio com o exterior. A bússola foi inventada pelos chineses e melhorada pelos portugueses. O sismógrafo ele mede a intensidade ali de um tremor de terra, uma questão ali de um terremoto. E o papel ele foi produzido pelos chineses, uma invenção chinesa, e é diferente do papiro. O papiro são lâminas da planta que são prensadas, e o papel é feito uma massa vegetal que se transforma na folha que a gente conhece. Aqui vocês têm a imagem da produção da seda, né? Eles recolhiam os casulos do bicho da seda, das amoreiras. Eles deixavam esses casulos até as mariposas eclodirem e saírem, né? Depois eles colocavam em água quente e esse casulo ele mede 2 centímetros, pesa 1 grama e tem um único fio de até 1 quilômetro. Depois ele era feito ali o carretel com esse fio
e colocado no tear para ser feita a trama ali e produzido o tecido. E a partir desse tecido, que era muito importante, foi feita a Rota da Seda, que vai da China até Constantinopla, ali na nossa Império Romano do Oriente. Então, na Ásia Central, bem pertinho ali da Europa. E essa Rota da Seda, ela também é responsável pela transmissão cultural de muitos elementos. E também eles vão levar para a China muitas plantas, muitos costumes de outras regiões. Então aqui a gente fala que ela não é só uma rota de comércio, mas também ela pertence a um intercâmbio cultural. Então ela foi feita na dinastia Han. Ela tinha a intenção de proteger o reino chinês, porque eles pensavam assim, que através do comércio eles teriam uma relação de diplomacia com outros reinos. E eles vão descobrir que o Império Romano e também ali o Império Turco, eles são muito importantes. Então, se eles tivessem uma relação de amizade, isso impediria a invasão desses povos na China antiga. Como eu falei, havia um intercâmbio cultural nessa Rota da Seda. O principal objetivo era levar a seda até Constantinopla. E como ela era muito rica, muito importante, esse tecido, muito caro, que ele foi trocado até 1 quilo de seda por 1 quilo de ouro com os antigos gregos, ele vai ser muito protegido pelo imperador chinês. Então havia pena de morte para quem transportasse, né, nessa Rota da Seda o casulo do bicho da seda e a semente de amoreira. Então, para, né, combater esse segredo, o imperador Justiniano, no ano 552, ele enviou monges até a China na intenção de espionar como era feito esse tecido e também contrabandear essa tecnologia. Então, eles vão levar dentro de bambus o bicho da seda, né, nos seus casulos, e as sementes de amoreira. E Constantinopla vai ser o primeiro fora da China, o primeiro reino fora da China a produzir a seda. Mas só que a China vai continuar sendo ali a campeã na produção do tecido tão requisitado pelos europeus e outras partes do mundo. Aqui no Brasil, a gente vai ter a produção da seda depois de 1808, com a vinda da família real.